Eu queria saber o teu nome e a tua profissão. Eu me chamo Fernando Comiran e sou professor universitário. Eu gostaria de conhecer também, para ajudar o pessoal a te identificar, quem são teus pais. Itapejara é fundamental, cidade, né? Fundamental. Eu sou filho do Francisco Adelar Comiran, do Chico Comiran e da Zélia Comiran. Quanto tempo faz que tu saiu aqui de Itapejara, Fernando? E que esse mês, curiosamente, fim desse mês, eu completo 16 anos da saída definitiva, né? Porque eu tinha passado um tempo fora, mas retornei. E agora sim, há 16 anos foi uma que eu chamo de saída definitiva em função das escolhas profissionais, né? 16 anos. Certo. E de lá para cá tu fez o quê? Daí conta um pouquinho da tua trajetória nesses 16 anos. Vamos lá, acho que começo, acho, para conectar um pouco a minha trajetória com a minha graduação. Eu fiz minha graduação em Passo Fundo, na Universidade de Passo Fundo, então, antes morando em Itapejara, então foi um período que eu morei em Itapejara. Fiz a graduação em História, Faculdade de História na UPF, e em 2006, né, 2006 eu saio pela primeira vez quando eu vou para o interior de São Paulo fazer mestrado na Universidade Estadual Paulista, na Unesp. Então, faço mestrado na Unesp, retorno em 2009 para Itapejara, passo o ano de 2009 em Itapejara, 8, na verdade, 2008, início de 2009, e aí sim venho para a metade sul. Me mudo para Pelotas, onde eu resido hoje, e aqui em Pelotas eu começo a trabalhar, inicialmente como professor temporário na Escola Técnica da Universidade Federal de Pelotas. Em 2010, eu me torno professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, em Rio Grande. Fiquei pouquíssimo tempo, aí fez um outro concurso público e passei, então me tornei professor da Universidade Federal do Rio Grande em 2010. Então, desde 2010, são 15 anos que eu sou docente aqui na Universidade Federal de Rio Grande. Nesse período também eu fiz meu doutorado na PUC de Porto Alegre, com um período de doutorado de um ano na Universidade Complutense de Madrid. Então, basicamente, foi essa minha trajetória profissional nesses 15 anos, 16 anos desde que saí de Itapejara. Você reside em Pelotas, né? Eu resido em Pelotas, minha residência base é Pelotas, e trabalho entre Rio Grande, onde é a sede da Universidade Federal, e aqui, hoje, eu estou no extremo sul, estou aqui na fronteira. Se eu tropeçar, eu caio no Uruguai, né? Estou aqui em Santa Vitória do Palmar, Opa. que fica a 240 quilômetros ao sul, para quem não se localiza no mapa, é a pontinha lá embaixo no Rio Grande do Sul. Eu estou aqui hoje, onde nós temos um campus da universidade, sou professor nesse campus também, e atualmente também sou diretor desse campus da universidade. Agora ficou fácil o trajeto entre Pelotas e Rio Grande, né? Uma vez era mais complicado, só que tem a questão do pedágio. Desculpa, Ainda, sim, ainda super custa fácil. O R$ 70 trajeto o pedágio aí, ou não? é o pedágio mais caro do Brasil, até onde me consta. Do Rio Grande do Sul né? Pelotas tem um problema, é um dos grandes problemas de desenvolvimento de desenvolvimento regional em Pelotas, é porque para você sair de Pelotas, você obrigatoriamente, qualquer caminho que você tome, tenha que sair por um pedágio que é o mais caro, né? Hoje está R$19,60 e é nas duas vias. Para ir para Rio Grande tem esse pedágio, tem um desses pedágios, né? E o trajeto hoje Pelotas-Rio Grande é muito próximo. Eu costumo fazer deslocamento a trabalho, da garagem da minha casa, do meu apartamento, até o estacionamento da reitoria na universidade, são 45 minutos. Então, muito simples, muito fácil. Rapidinho então, né? Que nem Itapejara para Super Fundo, rápido. mais ou menos. Exatamente. Só que, claro, com uma rodovia duplicada, o que dá toda uma segurança, né? Fernando, como é que é a tua rotina diária, assim, já que tu mora em um lugar, trabalha em outros, como é que é o teu dia a dia aí? E não só no trabalho, também na vida, no lazer, né? Ei, eu tenho hoje, basicamente, organizei minha vida com duas casas, a casa em Pelotas, onde eu resido, com a minha esposa, né? Sou casado já há alguns poucos anos, 4 anos. Então, tenho essa residência em Pelotas e tenho uma residência aqui em Santa Vitória, que é onde eu acabo passando bons dias da semana, né? Onde eu concentro as minhas atividades profissionais. Então, hoje a minha rotina está muito em torno de questões administrativas da universidade, de gestão do campus da universidade, de questões acadêmicas também. Junto com isso, as minhas atividades como professor da universidade, então eu atuo
Sou professor do curso de Relações Internacionais aqui e atuo nas disciplinas de política externa brasileira. Então, um conjunto de disciplinas que trabalham com política externa. Então, a minha rotina está sempre muito em torno ou das questões administrativas da universidade, que exige muita burocracia, é muito grande, você deve imaginar, e, ao mesmo tempo, em torno dessas minhas atividades de ensino, pesquisa e extensão enquanto professor universitário. Isso exige de mim estar permanentemente conectado, sobretudo a natureza das disciplinas que eu trabalho, além de toda uma base teórica, também exige de mim estar permanentemente conectado com o que está acontecendo, assim, né? As relações internacionais e a política externa têm muito dessa necessidade da gente estar observando permanentemente tudo e a todos no que diz respeito a esse campo aí da política internacional. Então, meu dia a dia está sempre muito em torno disso, né? E fora disso, cara, tu me conhece há bastante tempo, meu lazer é muito dedicado ao Grêmio, né? Então, me dedico muito ao Grêmio, né? Uma das minhas grandes, dos meus grandes hobbies, né? Ultimamente é me estressar com o Grêmio, Tá basicamente. sofrendo agora, tá um período sofrido. Então, o meu dia a dia se organiza muito em torno disso, que querendo ou não, o trabalho acaba sendo o centro gravitacional da nossa vida, né? Por mais que a gente talvez idealizasse uma forma diferente, mas a gente acaba, a nossa vida se gravitaciona muito em torno do trabalho, das relações que se estabelecem no trabalho. E claro, a gente tem uma vida social por fora, junto com a minha esposa, né, com os amigos, enfim, e com essas atividades de lazer que a gente vai estabelecendo. Como é que é Santa Vitória do Palmar? É uma cidade pequena, eu acho, né? É uma cidade, como que eu vou tentar descrever? Eu falo muito de Tapejara aqui, né? Porque as pessoas me perguntam de onde eu venho, eu sou de Tapejara e eles querem entender como é que é. Então a tua pergunta é muito interessante porque eu sempre procuro fazer uma espécie de análise comparativa. Santa Vitória é uma cidade em população um pouco maior do que Tapejara. Eu acho que o último censo de Tapejara, eu não sei em que número ficou, acho que não chegou a É, 30 mil, né? não chegou a 30, mas aqui a gente É. fala em 30, né? Fala em 30 mil. Aqui o censo, então, deu um pouquinho mais de 30 mil, é uma cidade que tinha mais, uma população maior, mas ela tem um formato completamente diferente, é uma característica, acho, espacial, por ser da metade sul, com um tipo de colonização, de construção do espaço diferente. É uma cidade muito ruralizada, então, é um município muito ruralizado, a maior parte da população, acredito que ainda esteja no meio rural, talvez, mas ela tem uma população muito grande, e ela é, de fato, muito vocacionada para essa parte da pecuária e da produção de arroz, né? Então, é uma cidade, um município muito grande, né? Um município muito grande territorialmente, e é uma cidade que não tem as mesmas características, tanto sociais quanto econômicas de Itapejara. Itapejara, se a gente for parar para pensar, até há algum tempo tinha começado a escrever um texto sobre algumas características de Itapejara do ponto de vista político-econômico, fazendo algumas relações. Nos últimos 30 anos, a gente pode dizer isso, 25, 30 anos, Tapejara passou por um processo, isso se iniciou no final dos anos 80, mas, sobretudo, nos últimos 30 anos, um processo muito grande de industrialização, né? Então, o Tapejara se industrializou e mudou todo o seu perfil urbano, de característica social, de organização da cidade, etc. Aqui é completamente diferente, por mais que seja mais ou menos do mesmo tamanho, um pouco maior, é uma cidade não industrializada, então é um perfil de cidade bastante diferente. Inclusive, contando aqui, faz o que? Alguns meses, eu estava almoçando aqui num restaurante em Santa Vitória, quando eu olho, a coisa mais inusitada que aconteceu até hoje aqui para mim, eu encontrei um tapejarense, né? Ah, Olhei é? na mesa, assim, tinha um tapejarense, o Gustavo Favreto, que na verdade tem uma origem igual a minha, nascido em Água Santa e que se muda para Tapejara. E encontrei o Gustavo, eu disse, o que tu tá fazendo aqui, meu cara? Tá longe demais de casa, né? Tava a trabalho aqui, aí foi muito interessante. Então, Santa Vitória é isso, é uma cidade mais ou menos do mesmo porte de população de Itapejara, mas completamente diferente nos seus aspectos de organização do espaço, de matriz econômica, né? Então, é uma cidade menos urbanizada. Eu costumo dizer que é uma cidade que praticamente não tem edifício, isso que é muito característico da metade sul, da metade sul, sobretudo das cidades pequenas aqui na fronteira. É uma cidade praticamente sem edifícios, que não é nada horizontalizada, é quase toda verticalizada. Ao contrário de Itapejara, que passou nos últimos 30 anos também por um processo de verticalização bastante acentuado. Então, são geografias bem diferentes. Fernando Itapejara, você costuma vir para cá? Como é que tá a tua relação aí com a nossa cidade ou com Água Santa mesmo, né? Pois é,
perguntou assim, né? Eu, querendo ou não, esse programa que eu já tinha escutado, visto alguns episódios, é uma espécie de homenagem, não é homenagem à cidade, assim, né? Porque é chamar pessoas que passaram por Tapejara, ou que viveram em Tapejara, que são de Tapejara e que vão falar de Tapejara, é uma homenagem à cidade, acho muito legal isso. Eu, no entanto, eu tenho uma característica diferente. A menor parte da minha vida eu morei em Tapejara, eu estava fazendo as contas, né? Eu tenho 40 anos e eu morei em Tapejara apenas 8, se não me falha a memória. No entanto, 8 anos muito decisivos da minha vida. Eu fiz o meu ensino médio, o tempo de ensino médio e o tempo de graduação. Então, esse tempo de adolescência e início da fase adulta foi em Tapejara. Então, isso faz com que, por mais que eu tenha morado tão pouco tempo ali, eu tenho memórias muito definitivas da minha constituição de identidade pessoal, individual, são em Tapejara. Então, eu tenho um carinho muito grande por Tapejara, embora as minhas raízes de infância, as memórias de infância, que são tão importantes, tão bacanas, estão lá em Água Santa. O que eu também gosto demais, e eu brinco, eu sou aguaçantense e tapejarense ao mesmo tempo, né? Bem, a minha relação com o Tapejara, ela mudou nos últimos anos, né? Eu tive a perda dos meus pais em 2018. Isso, naturalmente, inevitavelmente, criou posso dizer, não necessariamente um esfriamento, mas eu acabo indo menos para Tapejara, né? A permanência dos meus pais ali era um fator muito motivador, né? E hoje, então, eu vou menos, vou bem menos. Acho que nos últimos anos eu estive menos tempo ali, visitas às vezes muito rápidas, de de um dia, 2 dias apenas, até porque tem toda a questão do deslocamento. Eu estou a 7 horas, basicamente, de Itapejara, 8 horas, né? Então, eu acabo visitando a família em Passo Fundo e que sempre que possível eu passo um dia para ver os amigos que dá tempo em Tapejara. Mas é uma conexão que eu tenho ultimamente pensado um pouco sobre isso, diminuiu bastante depois da partida dos meus pais há 7 anos. Tem alguma coisa que você sente falta aqui da Tapejara ou Água Santa, da nossa rotina diária, ou da rotina que você tinha quando vivia aqui? Uma coisa que marcou aí o período que você foi tapejarense, então? Acho que pessoas, né? Saudade de pessoas, né? Saudade de pessoas, amigos e colegas, etc. Acho que isso é o que mais o espaço e os indivíduos, né? Essa conexão entre espaço e indivíduo. Eu sinto muita falta disso. Isso é uma coisa que às vezes eu me pego assim. Só que a vida é isso, né? A gente escolhe determinados caminhos e eu costumo dizer, a vida não é uma corrida em linha reta, a gente tem que mudar de caminhos, tem que mudar de rota, a gente tropeça, cai, fica parado, acelera, desacelera, enfim. Então, no fim das contas, a gente tem que aprender a lidar com esses rompimentos. O rompimento não, assim, esses afastamentos que a vida exige, né? Então, eu tenho muita saudade de amigos, né? De amigos e de algumas rotinas que naturalmente voltam, assim, sabe? Acho que as minhas rotinas de adolescência, quando eu estudava no Senhor dos Caminhos, foi um dos momentos mais legais da minha vida, ter estudado no Senhor dos Caminhos. Fui presidente do Grêmio Estudantil ali, então tinha uma turma que a gente viveu muito, e aquela experiência, aquele tempo, a gente viveu muito a escola ali, né? A escola do Senhor dos Caminhos. Então ali acho que talvez seja um dos momentos que eu mais sinto falta, assim, né? Aquela vivência dentro da escola, né? Ao mesmo tempo, tem uma outra rotina, acho que boa parte dos tapejarenses da minha geração vão lembrar, que eu tenho muita saudade não porque era necessariamente confortável, mas porque era muito legal, muito divertido, que eram as viagens para a UPF nos ônibus da UTAP. Aquele momento também era muito divertido, assim, porque a gente jogava baralho, a gente fazia amizades, né? Eu fiz muitas amizades nos ônibus da UTAP. Então são esses momentos, sabe? Momentos que se conectam com a minha trajetória, seja como estudante, etc. E esses espaços, como a escola, como a UTAP, eu fui também dirigente da UTAP, então tenho um carinho muito grande por isso, né? E pelas viagens dos ônibus da UTAP. Quem viveu essa época sabe, não, acho que ainda tem, não sei como é que está hoje, mas naquela época era muitos ônibus, muito estudante indo para Passo Fundo, Lagoa, Erechim, etc. E eu ia para Passo Fundo. Então são momentos bem, bem legais. E um outro momento que eu tenho muita saudade é de uma outra geração, de um outro recorte, que é como eu falei anteriormente, né, quem conviveu comigo em Itapejara sabe, eu sempre muito ligado ao Grêmio, ao futebol, eram as viagens, né, as nossas viagens, e que tu fazia parte delas, inclusive, daquela época, início dos anos 2000, são indescritíveis, que lá nunca mais volta, né, cara?
Era quase melhor a excursão do que o estádio, né? Naquele período aí. Em geral, quase sempre a gente se divertia mais na excursão, na viagem, do que no jogo. Isso era uma regra, né? Então, acho que são esses momentos, porque são ali que a gente estabelece relações de fraternidade, de amizade, de conexão com pessoas e com os espaços, né? Então, acho que esses três grandes espaços, esses três grandes momentos, eu tenho muita saudade de Itapejara. Você considera a possibilidade de voltar a morar aqui em algum momento da vida? Acho muito difícil, né? Não é uma questão hoje que passa no meu horizonte, porque eu fiz uma escolha profissional que me afastou dali, né? Eu sou servidor público de carreira, servidor federal já há 16 anos, então acredito que se eu não tiver uma mudança radical de perspectiva, eu deva seguir até o fim da minha carreira profissional nessa função, né, nesse espaço. Então isso faz com que eu não vislumbre esse retorno, né? Então, de forma imediata, de forma não está no meu horizonte, digamos isso. Mas é como eu sempre falei, como falei anteriormente, a nossa vida não é uma linha reta, né? Não é uma linha reta. Fernando, para encerrar nossa entrevista, eu gostaria que você desse um conselho para o nosso ouvinte ou para quem está nos assistindo no YouTube sobre carreira, né? A pessoa que está começando a carreira ou pensando mesmo numa transição. Algum conselho que você, com base na sua experiência, possa dar para essa pessoa? É difícil. Acho que não é tão simples dar conselho. Não tenho sempre bastante cuidado. Eu estou em sala de aula sempre com os meus estudantes e acho, talvez quando eles pedem conselhos, eu acho a parte mais difícil. Eu prefiro que eles façam uma pergunta escabrosa sobre o conteúdo do que necessariamente um conselho. Mas eu acho que eu tenho ultimamente conversado muito com os nossos estudantes aqui. Enfim, fui paraninfo de algumas turmas e falei para eles sobre isso. Acho que a tendência que eu vislumbro no futuro, de olhares mais abrangentes, de formações mais abrangentes. As pessoas não terem hiper especializações. Acho que a tendência muda. O impacto da inteligência artificial, o impacto de todas essas ferramentas vai direcionar futuramente as pessoas o diferencial para visões mais amplas, mais sistêmicas. Então, eu acredito que quem vem a ter visões mais globais sobre a área que for, sobre a área que for atuar, noções mais globais, eu acredito que ter um espaço mais especial, né, do que as visões específicas. Acho que essa é uma mudança no campo do conhecimento que a gente vai viver, que é a virada de chave após essa questão da hiperespecialização e do hiperfoco trazido pela questão da inteligência artificial e dessas tecnologias. Então, acho que a dica que eu dou é tentar ver o mundo de uma forma mais ampla e mais universalista. Acho que é um pouco nessa perspectiva. Então, não basta você apenas saber números de economia. Se você não entender política, se você não entender direito, se você não entender outras áreas do conhecimento, você vai acabar, me parece, não conseguindo dialogar com um mundo que é cada vez mais complexo, hiperconectado. Para isso, uma das dicas que eu também dou é tentar sempre fugir da bolha, né? A gente, às vezes, acaba criando as nossas produções de sentido e a construção daquilo que nós pensamos ou achamos que é o certo ou errado, enfim, dentro daquilo que a gente acha que é um universo de informações. E a gente sabe que, no fundo, a gente fica muito dentro de uma bolha, seja uma bolha digital ou uma bolha de relações. Acho que romper a bolha e ver o mundo para além dessa bolha é muito importante. Identificar o outro, e identificando o outro e convivendo com o outro, a gente consegue necessariamente ter essa visão mais universalista que eu falei há pouco, anteriormente. Muito obrigado, Fernando, por dedicar seu tempo a nós e por aceitar participar aqui do nosso programa. Que é isso, uma satisfação para mim, muito bom falar com vocês e contigo especialmente, um amigo especial aí, traz boas recordações, sobretudo de algumas trilhas sonoras que eu ouvia na 107 lá no início dos anos 2000.